Sempre quis fazer isso, tá, gente? Realizando aqui o sonho de infância. Muito bem, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Sofia Aguilar. E, bom, essa aqui no telão, com essas bochechas gordinhas, toda fofinha, também é a Sofia Aguilar. Só que isso aqui foi há quase 14 anos atrás, na época em que eu ainda usava fraldas. Eu era uma criança bem petituquinha, mas uma coisa muito interessante é que eu sou uma jovem cientista. Então, o que acontece? Desde a minha infância, eu sempre gostei muito de ciências e até hoje eu tenho essa conexão bem forte e eu tentei tirar proveito dessa minha curiosidade. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho da minha jornada. A minha jornada aqui no Brasil como jovem cientista, como eu descobri isso e como eu faço para poder tirar proveito dessas habilidades. Mas, primeiramente, para a gente descontrair aqui um pouco, eu quero que vocês conheçam alguns fatos engraçados, algumas coisas bem bestas sobre mim. A primeira é que eu sou muito fã de Cavaleiros do Zodíaco. Eu amo Cavaleiros do Zodíaco. Sou fã de carteirinha, estou colecionando os bonecos. Desde o começo da pandemia que eu comecei a assistir, fiquei viciada mesmo. Bom, gosto muito de escutar Beatles, minha banda favorita. Então, meu pai costuma falar que desde que eu estava na barriga da minha mãe, ele colocava o fone de ouvido e ficava botando as músicas para eu escutar. Então, desde que eu me entendo por gente, eu sou muito fã do som deles. E outra coisa que eu não sei se é de todo estudante, mas é que eu sou viciada em café e eu não funciono sem café, sem as minhas 2 xícaras diárias, então, assim, é de praxe. E eu ainda ouso dizer que o café da minha mãe é o melhor café do mundo. Porque, assim, depois que eu chego cansada, depois da escola, aquele dia, assim, que você não aguenta mais nada, acho que a coisa que salva é o café quentinho da minha mãe. Mas, muito bem. Tudo isso sou eu, mas eu também tenho essa paixão muito grande pela astronomia, que surgiu quando eu tinha só 4 anos de idade. Isso surgiu com meu pai, porque quando eu era bem pequenininha mesmo, meus 4 anos de idade, ainda usava fralda, gente, meu pai costumava me levar e colocar lá fora na varanda. A gente sentava, ficava olhando as estrelas, ele me mostrava os planetas, as constelações, e aí ele começou me ensinando a diferenciar o brilho de uma estrela e o brilho de um planeta. Ele me ensinou a reconhecer Escorpião no céu, Órion, mas para mim aquilo não tinha muito sentido. Eu era uma criança muito pequena, eu não sabia o que era uma estrela, eu não tinha noção da dimensão daquelas coisas. Até que um dia a gente estava lá na rede, na varanda, e ele me mostrou um vídeo sobre ela, a Y Scuti. Naquela época, ela era a maior estrela conhecida do universo. E o vídeo fazia uma comparação entre o tamanho de uma pessoa, de uma casa, de uma cidade, do planeta Terra, do Sol, e depois mostrava ela. Então, eu olhei assim para o céu aquele dia, e eu vi aquele monte de pontinhos brilhantes e pensei, poxa vida, isso são bolas de gases pegando fogo, imensas no espaço, e isso é legal para caramba. Eu amei aquilo. E foi uma coisa assim que despertou em mim uma curiosidade, uma vontade, uma fome de aprender, uma fome de pesquisar, de estudar. E aí, eu comecei a estudar, comecei a pesquisar. E aí eu comecei a estudar sobre os planetas anões, sobre as galáxias, sobre as estrelas, fui me aprofundando. Mas uma coisa importante é que eu não gostava de estudar e guardar aquilo para mim. Eu era uma pessoa que gostava de contar tudo para todo mundo. Então, meu pai me levava para o trabalho dele, eu com os meus 5 anos de idade agora, chegava lá, meus 7, com a minha pastinha assim, toda chique no blazer, sentava lá e ficava me achando, mexendo no computador, me sentindo uma própria funcionária do Banco do Brasil. E aí eu montava os meus PowerPoints, como eu faço aqui hoje, e aí no final do dia, eu chamava todos os colegas de trabalho do meu pai e falava, sentem aí que agora eu vou falar sobre astronomia para vocês. Aí eu falava sobre os planetas anões, sobre o sistema solar, sobre a formação dele, e as pessoas gostavam muito daquilo, e eu achava o máximo compartilhar o que eu sabia. Então eu falava sobre a galáxia de Andrômeda, que até hoje é minha galáxia favorita. E aí eu descobri o documentário Cosmos, do Carl Sagan. Foi outro choque para mim, que a questão que ele conseguia explicar as coisas de uma maneira muito simples. Então, eu era uma criança não tem muito entendimento da física, da matemática, da lógica que rege as leis da nossa natureza, as leis do universo.
Mas o Carl Sagan conseguia explicar isso de uma maneira muito didática, uma maneira que eu entendia, que eu sabia o que estava acontecendo, fazia sentido para mim. E eu tenho certeza que se vocês assistirem o documentário dele, vai fazer sentido para vocês, mesmo que vocês não saibam nada de ciência. Você vai conseguir entender temas complexos como o cálculo da probabilidade de existência de vida extraterrestre, ou então coisas muito complexas sobre como se deu o surgimento do sistema solar. Mas não parou por aí, porque eu também tive outras influências. Meu pai sempre gostou muito de ficção científica, e aí ele me chamou para assistir essa série aqui, Stargate SG-1. A série se passa no espaço, fala sobre vida alienígena, batalhas entre naves espaciais, viagem no tempo, os famosos wormholes, ou buracos de minhoca. E eu achava muito interessante isso. Principalmente esses dois personagens, a Samantha, a loirinha, e o Daniel Jackson, esse aqui de óculos. O óculos até parece meu. Mas, enfim, eles são cientistas. E eles faziam parte desse grupo militar como cientistas. Porque mesmo dentro da instalação militar, eles precisavam dessas pessoas que tinham esses conhecimentos. E eu me inspirava muito neles. A Samantha é da área de exatas, da computação, até um pouco ali para biologia mesmo. O Daniel é completamente oposto, fala 23 línguas, arqueologia, história. Mas eu me via muito neles, essa vontade que eles tinham de conhecer as coisas e de mostrar para as outras pessoas e transformar isso em alguma coisa prática. Mas eu nunca deixo de falar que os meus pais são a minha maior influência. Os dois são professores. E dentro da minha casa, eles sempre tiveram essa vontade de me dar todas as oportunidades possíveis. Graças a eles, eu estou aqui hoje fazendo essa palestra. Graças a eles, tudo isso que eu construí ao longo da minha jornada como cientista é possível. Então, meu pai por me mostrar as coisas, a minha mãe por me levar nas aulas, por me levar para os lugares, por sempre me darem apoio. Então, eu queria deixar esse agradecimento aqui. Mas a minha jornada só começou mesmo lá em 2014, quando eu entrei para um grupo de altas habilidades superdotação, lá em Sobradinho 2. Lá eu podia desenvolver vários projetos, eu podia ser quem eu era de verdade e falar sobre o que eu quisesse. Eu tinha um blog que falava de moda, astronomia, gastronomia, música, esporte, lazer, filmes, séries, então eu podia ser livre, podia falar sobre o que eu quisesse. Eu escrevia alguns contos de romances policiais também, mas a coisa mais importante que me aconteceu foi o projeto Prece, do Parque Recreativo e Ecológico Canela de Ema. Bom, o Prece, ele é um parque que tem lá perto de Sobradinho 2, e existia uma proposta de lei para tornar ele oficial, para acontecer a criação, a institucionalização desse parque. Só que, na verdade, ele estava jogado ao descaso. Embora houvesse a proposta de lei, os políticos da área nunca tinham parado para poder dar uma olhada no parque e nos benefícios que ele traria para a população. O nosso projeto consistia em estudar, pesquisar, entrevistar pessoas, fazer pesquisa de campo, aprender mais sobre esse parque e, no final, a gente fazer um novo projeto de lei, uma nova proposta de lei. A gente recolheu assinaturas, a gente foi na casa do vice-governador, conversou tudo. Mas uma coisa importante é que a gente ganhou o prêmio FAP-DF. A gente ficou em primeiro lugar na etapa regional e em segundo lugar na etapa distrital para alunos com altas habilidades. Porém, a parte mais importante é que o Prece me ensinou duas coisas. Ele foi o meu primeiro passo dentro da metodologia científica. Com ele, eu aprendi a escrever textos científicos, aprendi a formalidade que a gente tem, esse rigor. Porém, a parte mais importante mesmo, é que eu percebi pela primeira vez na minha vida que a gente não aprende as coisas só por aprender. A gente aprende as coisas para poder ajudar as outras pessoas. Porque o conhecimento é uma ferramenta que a gente usa para causar impacto social na nossa comunidade, seja ela regional ou em nível global. Minha jornada continuou, e aí na escola eu comecei a participar das Olimpíadas Científicas. Eu sempre gostei muito de participar das Olimpíadas de Matemática, o BMEP, o MDF, Canguru. Fui para a segunda fase do MDF, consegui medalhas no Canguru, de ouro, prata, mas as coisas mudaram mesmo quando eu conheci a OBA. Porque matemática eu gostava, mas não era muito minha área. Agora, quando eu conheci a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, eu me vi ali. E aí eu encontrei um ambiente perfeito para começar a desenvolver melhor essa minha questão dos meus estudos, da disciplina. Então, as Olimpíadas Científicas, para os estudantes, são de extrema relevância. Elas ajudam a gente de um jeito que, assim, é até difícil de falar, porque eu conheci muita gente, fui chamada para participar da seletiva das Olimpíadas Internacionais, eu conheci professores, eu tive a oportunidade de ajudar outros estudantes, e até hoje eu estou participando da OBA, hoje eu coordeno a OBA da minha escola, e eu falo que foi a porta para muitas outras oportunidades.
Alguns exemplos são a Academia de Ciências de Nova York, da qual eu sou pesquisadora júnior hoje em dia. Ano passado, desenvolvemos um projeto também sobre consciência ambiental, só que esse foi realizado com alunos de diversos países, da Índia, dos Estados Unidos, pessoal da África. A gente conversava, a gente falava, e a gente decidiu resolver o problema da eutrofização no rio Yangtze, na China, que é considerado um dos rios mais importantes lá da Ásia. E aí a gente fez esse projeto que falava sobre chá verde, a parceria entre o governo, entre os agricultores. E aí eu estou lá até hoje em dia eu estou desenvolvendo um projeto sobre saúde mental e os impactos na educação. Só que depois da Academia de Ciências de Nova York, eu tive essa outra oportunidade, que é o Civics Unplugged. É uma comunidade também internacional, onde nós temos diversas aulas, temos diversos seminários, os chamados bonfires, que são como rodas ao redor da fogueira, toda segunda-feira. E aí a gente fala de temas muito importantes, como cidadania, eleições, o sistema político, inovações nas cidades, inovações na educação, e como nós, a juventude, podemos participar disso tudo. Bom, tem outro projeto também, que acho que vocês já devem conhecer esse, que é o Caça Asteroides. O Caça Asteroides ficou bastante famoso na mídia, com as meninas a Verena, a Lolivlete, a Nicolinha. E aí a gente participou também, eu e minha família, e nós ganhamos uma gratificação especial do Dr. Patrick, por termos encontrado um NEO, que é um Near Earth Orbit, que é um asteroide que passa com uma órbita bem perto da Terra. Então, a gente teve essa gratificação especial, fomos lá, conhecemos o Marcos Pontes, foi bem legal. Mas a parte mais importante sobre o caça-asteroides é que ele permite que as pessoas desenvolvam essa questão de divulgação científica, que é esse interesse. Então, a gente vê aqui nesse gráfico que mostra que, geralmente, só São Paulo que participa das coisas. Geralmente, é só São Paulo que está nas Olimpíadas. Geralmente, a gente vê a maioria dos alunos que saem do Etapa, colégios particulares. Só que o caça-asteroides possibilitou que diversas pessoas, de diversos contextos sociais, pudessem participar. Aqui a gente vê estados como Minas Gerais, Ceará, Paraná, tendo grande participação, com mais de 100 equipes inscritas no caça-asteroides. E isso teve uma repercussão muito grande na mídia. As pessoas começaram a ficar interessadas, as pessoas começaram a procurar, quiseram entender mais sobre os asteroides, o que eles são e como eles podem impactar as nossas vidas. A gente vê aí no filme Não Olhe para Cima, ou então a gente vê nos relatos, todo dia sai uma notícia, alguma coisa sobre algum asteroide, e a gente precisa entender esse tipo de coisa a fundo para poder falar sobre ela. Mas todas essas oportunidades na minha vida só foram permitidas, só foram acontecer mesmo por causa de uma coisa chamada divulgação científica. E isso não foi algo que eu fiz. Foi uma coisa que as outras pessoas fizeram e me impactou. O que é a divulgação científica? É quando uma pessoa que tem algum conhecimento na área das ciências, seja elas humanas ou até mesmo as ciências exatas, essa pessoa decide compartilhar esse conhecimento com o mundo, seja através de um canal no YouTube, seja ajudando a pessoa na escola, se você tem uma dificuldade, você pede para um colega, ou então conversando mesmo, falando um pouco da sua jornada. Isso tudo é divulgação científica. Vocês devem conhecer alguns desses rostinhos aqui. O Iberê Tenório, né? Tenho certeza que vocês conhecem, deu palestra aqui na campus. Átila Yamarino, Pedro Louso, Ciência Todo Dia. E eu falo que eles são grandes inspirações para mim. Porque eu vejo dentro da minha escola que os alunos veem estudar como um fardo, como uma responsabilidade, uma coisa pesada. Ninguém estuda por prazer. Quem estuda é louco, só pode ser um nerd, está doido da cabeça. A gente ainda tem essa visão, querendo ou não, mas a gente tem que começar a entender que a ciência é uma ferramenta poderosíssima. E se a gente tem problemas hoje em dia, é a ciência, esses estudos, o conhecimento, essa sensação de comunidade, essa vontade de querer ajudar o próximo, que vão ajudar a gente a transformar o mundo. E a gente precisa da divulgação científica. A gente precisa desses caras falando isso no YouTube. A gente precisa das pessoas falando isso para todo mundo escutar. Porque é desse jeito que a gente consegue impactar quem está lá embaixo, nas camadas mais baixas da sociedade, e também quem está aqui em cima. Então, isso é extremamente necessário e mudou a minha vida. Bom, hoje em dia eu participo de divulgação científica, eu sou embaixadora da IAAC, que é uma competição internacional de astronomia e astrofísica, e eu faço convite para alunos de diversas escolas, diversos estados, a participarem, né, junto comigo, com estudantes das seletivas de astronomia, para poder participar dessa competição, porque ela tem prêmios em dinheiro, você vai aprender muito participando dela, é como as Olimpíadas mesmo, então vai abrir diversas oportunidades.
Mas voltando aqui a falar sobre divulgação científica, eu vejo que dentro das escolas a gente ainda tem muito essa cultura do estudar não é bom. E a gente vê que a gente está mudando um pouco isso, mas eu acredito que isso se deve principalmente porque o que a gente estuda na escola é muito teórico. Então, a gente não se interessa pelo que está escrito nos livros, pelo que o professor está só falando e mostrando o slide. Eu acho que, assim, é preciso mesmo uma mudança drástica no nosso sistema educacional, para a gente conseguir colocar as coisas que a gente aprende em prática. A gente conseguir enxergar os problemas dentro da comunidade e como o que a gente aprende na escola pode ser utilizado para poder mudar isso tudo. Então, é isso. Eu vou deixar aqui agora aberto para perguntas, mas antes eu queria fazer o convite, porque a OBA está com as inscrições abertas até o dia 1º de maio, a IAC também até o dia 13 de maio, Civics Unplugged vai estar com as inscrições até o dia 31 de agosto, então não deixem de correr atrás dessas oportunidades, vai enriquecer demais, vocês vão aprender muito, e eu quero que vocês despertem também essa vontade de conhecer, não só por conhecer, mas conhecer porque o conhecimento, a ciência, a tecnologia e a inovação são uma ferramenta que a gente usa para transformar a sociedade em que vivemos. Então, juntos nós podemos criar esse caminho para a gente construir um futuro melhor, para nós, para os nossos filhos e para as futuras gerações. Muito obrigada. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Quer fazer uma pergunta depois? Ok. Mas é isso, pessoal. Muito obrigada. Aqui está meu LinkedIn. Eu espero que eu possa ter tocado vocês de algum jeito, tentado fazer que vocês possam levar alguma coisa importante dessa palestra com vocês. Meu LinkedIn, caso vocês queiram entrar em contato comigo, então vocês podem falar aqui comigo, eu vou estar aqui na campus hoje, amanhã. E mais uma vez, muito obrigada por terem me escutado.